querido amigo, aluno do módulo 2. Nós vamos agora à aula atuar como líder, trajes e comportamento de um dirigente da Seitianoye. Está na página 293 da sua apostila. Se você folhear aqui a aula comigo, você vai perceber que a gente tem até um desenho aqui de melhor roupa, melhor comprimento de saia, a altura, né, da saia, vai olhar sobre trajes e vestimentas e tudo mais, e pode pensar, mas por que nesse momento do estudo, do módulo, eu preciso me dedicar a pensar um pouco no traje do dirigente, no traje do líder, no comportamento do líder, né? Isso é óbvio, é uma questão de bom senso. Muitas pessoas pensam nessa abordagem, né? É bom senso das pessoas. A Seitianoye é um movimento, né? Um movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé. É um movimento internacional, como o próprio nome diz. Nós atuamos, pensando aqui no Brasil, em todo o território nacional. E quando uma pessoa que vê a Seitianoye, por exemplo, por um programa de televisão, pelo YouTube, ou que acessa a Seitianoye através de um programa de rádio, acessa a Seitianoye através do site, ela precisa, quando chegar a um local em que se realizam presencialmente as reuniões da Seitianoye, encontrar a mesma Seitianoye em todo o território nacional. Entendem? Claro, respeitando determinados aspectos culturais, né? A forma de falar e tudo mais, a gente não vai cercear nenhuma liberdade nesse sentido, mas nós vamos procurar deixar a pessoa tranquila, confortável, para ela poder ouvir as palavras da verdade. Quando uma pessoa se torna líder do ensinamento da Seitianoye, é porque, como diz a Sutra Sagrada, louvor aos apóstolos da missão sagrada, nessa versão que está aqui na minha mão, na página 13, diz o seguinte: é óbvio que se extinguirá o karma maléfico dos próprios apóstolos da missão sagrada, que, abraçando a sagrada missão, assumiram o compromisso de dedicar sinceramente toda a sua vida à salvação da humanidade. Então, como Deus, Criador do Universo, abriu essas portas, como as portas da Seitianoye, como um expediente de salvação, para levar o homem ao despertar, né, o despertar de que todos nós somos imagem e semelhança de Deus, todos nós temos essa força infinita, a capacidade infinita, e aquele que decidiu também seguir este caminho, ou seja, aquele que decidiu assumir o compromisso de dedicar sinceramente toda a sua vida à salvação da humanidade, ele pode fazê-lo de algumas formas, oferecendo o trabalho físico, a dedicação mental e a contribuição monetária. Quando nós estamos nesse momento da dedicação física, pensando dessa forma, estamos lá na ponta, lá na associação local, aí na sua associação, aí na sua regional, recebendo as pessoas que chegam à Seitianoye em busca de respostas para a sua própria vida, respostas para as suas inquietudes, nós precisamos refletir, né, dentro, aquilo que está dentro de nós e que é a nossa essência, esse comportamento do líder que recebe as pessoas com amor, que sorri, que acolhe as pessoas que estão ali chegando em busca de soluções para as situações mais diversas da vida. Essa é a postura do líder. Então, aqui no nosso material está dito, logo na página 293, quando compreendermos claramente a nossa verdadeira missão
descrita na Sutra Sagrada, a verdade em orações. Sou agora o mensageiro do céu que veio à face da terra com a missão de construir o paraíso na terra. As nossas ações são direcionadas para o cumprimento dessa missão. Então, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós fazemos, falamos, reflete exatamente esta verdade. Então, como líderes desse sagrado movimento, nós temos como propósito salvar a humanidade, ou seja, promover o despertar no interior de cada um, né? O que significa? Nós vamos auxiliar as pessoas no seu desenvolvimento pessoal. E a nossa organização é uma organização altamente consciente da sua responsabilidade. Responsabilidade com o próximo, responsabilidade com a nossa própria vida. E quando a gente tem essa ciência, este senso de missão, os nossos comportamentos, os nossos compromissos, eles são realizados com simplicidade, tranquilidade, honestidade e, acima de tudo, com humildade. E aí diz aqui o nosso material, nós atuamos pelo exemplo, nós somos a referência. Nós, como dirigentes, somos a referência. Então, se eu quero que alguém faça algo, em primeiro lugar, eu preciso saber fazer e eu preciso fazer. E aí, a partir deste comportamento meu, como líder, como dirigente da Seichonoye, eu encanto as pessoas a agirem da mesma forma. Estudo diariamente, me comprometo com as práticas religiosas e não exijo do outro aquilo que eu não pratico, não vivo no meu cotidiano. Eu elogio as pessoas, aquilo que deve ser elogiado, mesmo que seja um pequenino acerto. Eu faço voz, né? Eu elevo o comportamento desta pessoa e digo, que bom que você hoje chegou mais cedo, foi tão bom receber você mais cedo hoje. Às vezes a pessoa está acostumada, né, a chegar tarde, e às vezes uma palavra de elogio, que bom que você chegou mais cedo, essa sua presença aqui antes nos ajuda bastante, né? E aí diz o material, sermos firmes na nossa decisão, não ficar fazendo fofocas, não termos comportamentos de leva e traz, sabe? Aquilo que realmente a gente sabe que deve seguir, é um comportamento que a gente deve seguir. Aquilo que está determinado pelos nossos superiores, pelo nosso presidente de associação local, pelo presidente da federação, aquilo que a própria Seichonoye do Brasil nos determinou fazer, nós estamos seguindo harmoniosamente. Esse é o comportamento do líder, sabe? E aí aqui ainda diz, ser humilde. A verdadeira humildade, sabe o que é? A verdadeira humildade é a gente acreditar realmente e aceitar, sem questionar, que nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus. Refletimos a nossa natureza divina. Essa é a verdadeira humildade. Há pessoas que às vezes acreditam muito mais no corpo carnal do que na sua essência espiritual, na sua natureza divina. Como líderes da Seichonoye, o nosso comportamento deve ser no sentido de humildemente aceitarmos a nossa filiação divina. Nosso Pai, Deus Pai Criador, nos fez a sua imagem e semelhança. Então, em todos os momentos das nossas atividades, dentro da associação local, dentro da regional, no nosso ambiente de trabalho, deve refletir esta verdade. Tá certo? E aí o nosso material ainda diz, não se envaidecer dos sucessos.
É claro que, como filhos de Deus, muitos êxitos nós vamos obter na vida. Muitas coisas boas vão acontecer. E nós não precisamos exaltar, enaltecer esses êxitos como uma forma de querermos nos sobressair diante das pessoas que não praticam o ensinamento, ou das pessoas que talvez estão noutro momento do seu desenvolvimento. Nosso sentimento é outro. Sabe o que nos norteia? É o sentimento de gratidão. Nós devemos ser gratos por recebermos as bênçãos de Deus. E demonstrar isso como líderes, estamos falando agora, como atuar como líder, do ponto de vista, primeiro, do comportamento, né? Devemos demonstrar esse nosso sentimento de gratidão de forma natural. Sabe, a gente ama o ensinamento da Seichonoye. Então, quando a gente tem uma reunião, nós somos os primeiros a chegar, os últimos a sair, aqueles que estão prontos para desenvolver qualquer tarefa sem hesitar. Né? Se tiver alguma coisa mais trabalhosa, pode me deixar aqui, eu faço. Pode ficar tranquilo que isso será muito bem feito, com amor e com sabedoria. Porque esse é o nosso propósito, viver o ensinamento da Seichonoye, não julgar nem mentalmente o outro. O nosso comportamento deve refletir realmente o ensinamento da Seichonoye. Só existe Deus e a imagem verdadeira. Então eu sei que o meu próximo e eu somos uma extensão do outro, que a natureza e eu somos extensão um do outro, que todos os seres vivos somos extensão da grande vida que criou tudo isso aqui que nós temos. E esse sentimento de gratidão, essa postura natural, alegre, sorridente, sem julgar, simplesmente amando, né? E orientando com sabedoria o comportamento dos amigos que estão também iniciando nesse processo de liderança. Puxa, olha, você falou dessa forma, seria bacana se você pudesse falar assim, talvez a pessoa goste mais. O que você acha? Às vezes, num diálogo reflexivo, a pessoa mesmo percebe, puxa vida, poderia ter falado de outra forma, que bom que você me orientou, a partir de agora eu vou falar desse jeito, entendem? Então a gente cria uma atmosfera de líder que emana, que transborda o amor e a sabedoria de Deus, que transborda o pensamento de cuidado e amor que quer ser expresso com o próximo. O nosso pensamento não é só encher a casa de pessoas, só para a gente dizer, hoje tinha 200 pessoas na associação local. Ter 200 pessoas na associação local é maravilhoso, é incrível. Agora, por que eu quero 200 pessoas ali presentes? Como eu vou receber essas pessoas? Eu estou preparado? Nosso grupo está preparado para atender cada uma dessas pessoas, priorizando cada uma delas, porque elas vieram ali para buscar a palavra da verdade e nós, como líderes, estamos ali para abrir as portas do caminho da salvação. Então nós precisamos dar esta atenção e agir com este comportamento. Sabe, numa ocasião, fazendo compras, né, de final de ano, eu entrei numa loja e imediatamente, olhando a vitrine, o vendedor veio conversar comigo e falou, a senhora deseja alguma coisa? Aí eu falei, olha, por enquanto eu estou olhando. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Olha, se a senhora precisar de alguma coisa, meu nome é fulano de tal. E ele me deixou à vontade e eu estava
olhando, observando a vitrine, vendo se ali eu encontrava talvez aquilo que eu buscava nessas compras de Natal. E, de repente, quando eu me dei conta, num comportamento quase que mecânico, ele estava fazendo a mesma coisa com outra pessoa e depois com outra pessoa, e eu fiquei ali olhando e entendo que dentro daquele ambiente comercial ele está oferecendo o que ele pode oferecer de melhor, que é a prestação de serviço ali, o atendimento, deu a liberdade de o cliente observar as coisas, né? E no final das contas, eu fui procurá-lo, não encontrei aquilo que eu queria só agradecer, mas ele também já nem estava ao meu alcance ali. E eu fiquei pensando, será que às vezes, né, eu gosto muito de fazer esse tipo de analogia, sabe? Porque ajuda a gente a refletir sobre a nossa postura, sobre a nossa forma de se comportar, né? Será que às vezes a gente também não fala, seja bem-vindo, muito obrigado, que bom que você chegou, acompanha a pessoa para sentar e deixa ela lá e nunca mais fala com ela? Será que a gente realmente atende, esse é o comportamento, primeiro, né? Será que a gente atende realmente o anseio dessa pessoa? Será que foi isso que ela foi buscar? São perguntas, nem eu tenho a resposta nesse momento. Sabe? O que me faz pensar que a gente precisa pensar sempre sobre como nós estamos agindo dentro da nossa associação local, dentro da nossa regional, mesmo que seja num ambiente virtual como esse que nós estamos usando agora. Será que nós estamos dando atenção para essas pessoas? Acompanhando as transmissões que estavam sendo feitas, né, pela Associação dos Jovens, por conta aí, da quarentena, enfim, desse momento de isolamento social, eu observei a ação na minha casa. Eu tenho uma presidente regional e uma presidente de associação local. E eu fico observando como é o tratamento com a liderança da Associação dos Jovens, os adeptos. Então, a Associação dos Jovens, todos os sábados, às 19 horas, realizando aí as transmissões das reuniões virtuais, né? Então, eles tiveram uma ideia, e eu acompanhando de longe ali a conversa das minhas filhas, elas perceberam o seguinte: às vezes a gente convida as pessoas para uma reunião virtual e depois nem conversa com as pessoas para saber o que elas acharam, para saber como foi, o que mais gostaram daquela reunião, até para poder acompanhar o processo de cada um. Nós não estamos aqui para levar o homem para a verdade, como diz aqui o texto. Sou o mensageiro do céu que veio à face da terra com a missão de construir o paraíso terrestre. E como diz aqui a nossa sutra, o compromisso de dedicar sinceramente a sua vida à salvação da humanidade. Então, o que esse grupo, né, essa diretoria acabou fazendo? Terminada a transmissão da reunião virtual, em tempo real, eles faziam uma chamada numa dessas salas, né, de conversa, convidavam todos os da regional que tinham assistido à reunião, e todos entravam, às vezes 12 pessoas, 15 pessoas, e aí eles batiam um papo ali sobre o que foi bacana da reunião, o que calou fundo na alma, ou dúvidas sobre como praticar determinada oração que foi compartilhada pelo orientador. Esse é um comportamento de líder. Esse é um comportamento do líder, que cria uma atmosfera harmoniosa, realiza a conversa, ouve e também responde e esclarece aquilo que precisa ser esclarecido. Nós precisamos transbordar mesmo, emanar essa vibração de luz, de alegria, de prazer espiritual por conhecermos o ensinamento da Seicho no Ie.
é essa alegria espiritual de nós estarmos assentados no âmago da imagem verdadeira, sabe? De fazermos parte desse seleto grupo de pessoas que amam fazer parte do ensinamento da Seicho Noye. Esses são alguns itens que estão aqui apontados, né? E que fazem parte do comportamento do líder, do dirigente da Seicho Noye. Na página 294, quando ele está continuando a falar aí a respeito da questão da atmosfera do líder, ele pontua o seguinte: o acúmulo de pensamentos do dia a dia forma a atmosfera do nosso caráter, ou seja, o caráter se manifesta através de atmosfera pessoal. E, portanto, se estivermos sempre pensando em coisas más, não adianta tentarmos manifestar subitamente uma boa atmosfera diante dos outros. A atmosfera ideal do líder da Seicho Noye é aquela que exala amor, pois onde quer que esteja, transmitirá somente o que há de bom e belo. Então você pode estar do outro lado da tela, mas a sua vibração de amor, a sua vibração de alegria vai alcançar a pessoa com quem você está conversando, que você está assistindo, né? Dando assistência nesse momento. Tá? E aí, o material ele vai trazer para nós também a importância da forma como a gente se veste, da nossa indumentária nas reuniões da Seicho Noye, ou como a gente se apresenta para as pessoas. Né? E aí você pode pensar, nossa, mas até essa exigência existe? E aí, o material traz um trecho do manual do preletor que diz o seguinte: Seicho Noye é um movimento organizado que oferece às pessoas uma opção de vida pacífica e harmoniosa. E seus líderes devem ser facilmente reconhecidos no exercício de suas funções sagradas. Os trajes e as vestimentas de uma instituição têm a finalidade de eliminar as vaidades, olha que interessante, de eliminar as vaidades e tendências desordenadas, renunciando à variedade de roupas que compõem o vestuário de um leigo. Hoje, né, a gente pode identificar tribos pela indumentária, né, pela roupa. É um boné, é um colar, é uma cor, enfim. E eu costumo sempre brincar com os meus amigos que menos é mais. Menos é mais. Às vezes a gente quer exagerar, mas a gente nem pensa que está exagerando, a gente só acha bonito mesmo. Né? Mas diz o nosso material que a vestimenta utilizada pelos líderes, dirigentes e colaboradores nas atividades promovidas pela Seicho Noye do Brasil não deve ofuscar a transmissão da verdade, chamando atenção para si ou para quem a porta. Tá? Não sendo excessivamente glamurosa, nem tampouco desleixada. Então, considerando que o modo de vestir pode ser uma forma de expressar o belo, né? E a alegria inerentes ao movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé, nós vamos ter o cuidado de trazer esse assunto agora para a gente conversar brevemente, né? Para que a forma como a gente se veste, ela possa refletir naturalmente a alegria de sermos filhos de Deus, sem o exagero ou sem deixar a mente da pessoa olhando só por conta de um decote mais aprofundado, ou de um comprimento de saia mais curto, ou de uma calça mais justa, ou de determinada transparência. Pensando também, às vezes, no desleixo da barba, no caso de um cavalheiro, da unha, no caso da mulher, do cabelo, enfim. A nossa mente, a mente do ser humano, ela acaba sendo chamada a atenção
para vários detalhes. Ela adora ficar observando detalhes. E se esse detalhe destoa do contexto em que está inserido, a mente fica só naquilo. E aí, por mais que a gente esteja falando que o homem é filho de Deus, a pessoa está olhando se o colar está reto ou torto, se o cabelo está certo ou errado, se a roupa está curta ou comprida. Então, se está mostrando a mais, pensando num movimento religioso, não é que você, aí no seu ambiente de lazer, não vai poder sair com a sua roupa mais confortável. Está tudo bem. Agora, quando a gente está representando o movimento, representando o ensinamento da Seichonoye, a gente precisa ter esses cuidados, né? Fugir do excesso, tanto na maquiagem, quanto nos adereços, quanto às vezes até na escolha das cores, cuidar da aparência. As mulheres, aquele cuidado com capricho mesmo na roupa, né? Ele traz aqui um trecho do livro Namoro, Casamento e Maternidade, que diz que efetivamente isso é um comportamento, inclusive, de grandes multinacionais, de grandes empresas. Você prima pelo conforto, mas você também está sempre asseado, limpo, uma roupa que transmite essa pureza, essa alegria. E aí não é a cor. Hoje, por exemplo, eu estou usando um vestido preto. Ele tem aí os seus detalhes que deixam o vestido mais alegrinho, né? Mas ele precisa, quando você estiver representando o ensinamento da Seichonoye, representando o movimento de iluminação da humanidade, transmitir a essência do ensinamento. A pessoa não pode olhar para você e ficar preocupada muito mais com a cor do seu batom do que com o homem é filho de Deus, entende? Então aqui você tem um detalhe simples, né, da saia. Eu me lembro que uma vez eu fui viajar, comprei um vestido lindíssimo, forrado, cetim por dentro, preto, lindo, um vestido maravilhoso, e fui orientar uma atividade. Ele estava na altura, abaixo do joelho, lindíssimo. E quando eu cheguei na atividade, né, era uma conferência, me acompanharam até a mesa, geralmente tem aquela mesa do orientador, eu me sentei, e quando eu me sentei, o vestido subiu, e ele ficou na metade da minha perna. E aí o pessoal da associação local tinha arrumado uma mesa bem clean, assim, ela não tinha uma toalha, ela tinha uma decoração. E imediatamente a coordenação veio, cobriu a mesa com a toalha, para que a minha perna que ficava ali embaixo, escondidinha, não aparecesse. E eu estava com uma pashmina, né, um lenço maior. Preletora, a senhora não gostaria de cobrir as suas pernas com o seu lenço? Eu fiquei muito constrangida naquele dia, muito mesmo, né? Porque eu não testei a roupa que eu fui orientar. Eu olhei para mim de pé e eu achava que estava tudo ok, mas, na verdade, não estava ok. Então, esse cuidado a gente tem que ter, sabe? É um cuidado de amor para com o próximo, para que ele sinta a alegria, para que ele se sinta também, ele tenha uma visão agradável e ele não precise se preocupar, nossa, olha só, está aparecendo. Entendem o que eu quero dizer? Então, para compor um bonito look, a gente não precisa de muita coisa, né? Um pequeno detalhe, é charmoso, é elegante, vale a pena, mas com o cuidado de sermos discretas, no caso das mulheres, né? Então, usar um sapato que não faça tanto barulho, ter uma maquiagem mais sutil, né? Não precisa grandes exageros. E no caso do cavalheiro também, uma camisa com os botões corretos, né, todos certinhos, e que quando ele se sente, o cavalheiro se sente, ele não fique aberto. A gente pode testar isso, às vezes é uma camisa que a gente ama há tanto tempo, mas ela está lá e ela até, a gente lavou, acabou encolhendo. Não é que a pessoa engordou, não, é que talvez encolheu, né? E a gente não presta atenção nesse asseio da barba, do bigode.
do cabelo, do corte de cabelo, do jeito que a pessoa se apresenta, entendem? Então, são pequenos detalhes, tanto na forma como a gente se apresenta, como no nosso comportamento, que, se associadas, fazem com que o nosso participante se sinta mais feliz e possa focar naquilo que realmente é essencial, o ensinamento da Seiichi Noye. Fica o material aí para vocês estudarem um pouquinho mais. E se tiverem dúvida, por favor, perguntem aí para o presidente da sua associação local, para o presidente da sua organização aí na regional, para que você possa realmente se apresentar honrando ser líder do Movimento de Iluminação da Humanidade, Movimento Internacional de Paz pela Fé. Muito obrigado.